Bora lá começar o nosso papo. Isadora, muito bom poder conversar com você. Obrigada por ter aceitado esse convite. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho, como que começou essa sua história, sua trajetória, como que você começou a se aproximar e se interessar, pela arte. Como que foi? Nossa, então, Rachel, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Eu acompanho a Dois Coelhos já há algum tempo, né? Um movimento artístico, cultural aqui na nossa cidade muito importante, porque dá visibilidade para muitos artistas. Estou bem honrada porque é muito especial, né? Ser vista, né? Ser vista enquanto artista, principalmente pensando nesse contexto, né? Então, eu comecei em arte de uma maneira muito diferente do que eu faço agora. Eu comecei na música, eu tinha uma dupla e fazia voz e violão em bar, né? Então, comecei em arte por aí, assim. E daí, o meu caminho ele foi se construindo, Rachel, porque eu fui mãe, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, que é a Maria Cecília, e quando fui mãe, comecei a buscar alternativas pedagógicas, né? Assim como toda mãe emocionada de primeira viagem em busca. E daí eu conheci um pessoal em Curitiba que trabalhava com brinquedos pedagógicos. E foi quando eu conheci a escadinha de Jacó, que é esse brinquedo que eu confecciono e conto uma história sobre. Então eu acredito que eu entrei nesse universo, principalmente do teatro, por esse brinquedo, né? Por esse lugar lá de Curitiba, por aí, né? E daí eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em Maringá já vai fazer 9 anos. Então eu, quando cheguei aqui, eu conheci uma figura muito importante da cidade, que é o Danilo Furlan, para quem eu contei a história do meu brinquedo. E ele ficou extremamente encantado, porque ele é, né, do teatro de animação, né, do teatro infantil, e ele me convidou para fazer parte da CIA Manipulando. Né? Então, eu comecei em Maringá, pela CIA Manipulando, que é uma companhia de teatro infantil, de contação de história, né, e de, enfim, construir meu caminho em Maringá, comecei por aí, né, assim, já estava em artes cênicas, mas comecei por aí. Em Uhum. 2015, eu entrei no coletivo. Pode falar? Não, é que eu ia fazer uma pergunta. Não sei se te atrapalha muito ficar perguntando, mas eu queria só para saber desses detalhes, essa parte da música que você contou, que você disse que foi onde você começou, foi no Rio? Foi no Rio de Janeiro ainda ou já foi aqui? Então, Rachel, eu saí do Rio de Janeiro, eu tinha 15 anos, saí da casa da minha mãe para morar com meu pai no norte do país, em Rondônia, que foi onde eu conheci o pai da minha filha, que é violeiro, né? Ele toca violão. E daí foi por aí que eu comecei na música. Ele tocava violão e eu cantava. Então eu amo muito cantar, não é uma coisa que eu mostro que eu faço, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E na música eu comecei aí, né? A gente começou na brincadeira, antes de ter a Cecília, né? Porque a gente namorou 3 anos antes de ter a Cecília, tocando nos bares de Porto Velho, que é a capital de Rondônia. Então, Uhum. a música começou por aí quando eu tinha 17 anos, né? Até os 19, mais ou menos. Eu fiz esse trampo aí, cantando MPB, música de barzinho, né? Eu comecei por aí, mais ou menos, na música. Ah, tá, legal, entendi. Aí você, como que foi essa história com o brinquedo? Eu lembro quando eu te conheci,
A gente até chegou a trabalhar juntas na primeira Flim, né? Com o Ah, sim. Dani. E eu Aham. lembro Então, dessa parte de você contando a história naquele momento. Era bem o começo, assim, quando você estava chegando? Foi nessa época? não, eu conheci um casal em Curitiba, trabalhando em outra coisa. Eu estava trabalhando em outra coisa, fazendo correria, porque eu estudava na UFPR lá, né? Eu fiz um tempo de letras em inglês, então eu estudava na UFPR lá, então fazendo outros trampos de panfletagem, correria, né? Assim. E aí um dia Uhum. no Largo da Ordem eu conheci esse casal, né? Que trabalhavam com brinquedos pedagógicos e eram pais de crianças também, né? E eles moravam numa chácara, né? Aquela ideia de comunidade alternativa, de fugir da Babilônia do mundo, né? E eu conheci eles e eles me deram uma perspectiva de sair dessa loucura que era o centro de Curitiba e trabalhar com eles produzindo brinquedos pedagógicos, né? Então, o brinquedo ele surgiu a partir daí. Então, eu morei numa comunidade. Poucas pessoas sabem disso, viu, Rachel? Exclusividade. Mas eu morei numa Olha, comunidade alternativa por um ano e meio, mais ou menos. Né? A gente chama de comunidade alternativa, mas não é bem por aí, né? Mas era um lugar longe da cidade que a gente tentava construir outro mundo para os nossos filhos, né? É a parte da pessoa mãe de primeira viagem emocionada, mas eu queria muito tirar minha filha do centro de Curitiba e eu comecei a trabalhar com eles. Então, eu trabalhei um tempo na Feira do Lago da Ordem, com brinquedos, aprendi a fazer, a confeccionar vários brinquedos. E o brinquedo que ficou foi a escadinha de Jacó, que foi o brinquedo que a Tainá Andere me ensinou a fazer e me disse também que ela conseguiu se reconstruir muitas vezes por esse brinquedo, né? Porque ela também era uma mãe solo antes, então qualquer lugar que ela chegava, ela conseguia dinheiro, né? Que é o que a gente precisa para criar nossos filhos com esse brinquedo. Então, depois que eu saí de lá, né, eu me separei do pai da minha filha e daí conversei com o meu pai, que eu estava morando no Rio de Janeiro, e falei, ai, pai, quero voltar para a universidade, né? Porque tinha saído e tudo. E ele me sugeriu a UEM e disse, eu queria fazer pedagogia, e daí ele disse para mim assim, pedagogia é muito chato para vocês, adora. Você precisa de uma coisa que te movimenta, sabe? ah, E aí eu fiz o vestibular para artes cênicas. E aí foi aí pós-separação, que eu vim morar em Maringá e fazer artes cênicas. E esse brinquedo, ele me acompanha por causa desse lugar, né? De tipo, quando não tem nenhuma alternativa, a gente tem uma alternativa, né? Então eu comecei a trabalhar com esse brinquedo enquanto alternativa, né? Enquanto alternativa de sobrevivência. Enquanto uma mãe solo, só com a filha, que não era formada, não tinha um emprego, mas que, né, construiu por esses lugares. Então, o brinquedo surgiu na minha vida assim. você tá com ele aí perto? Tem algum aí Eu para posso mostrar pra buscar, gente? posso correr rapidinho para buscar? Ah, se você não se incomodar, pode ser. Vou pegar rapidinho. Tá aqui, ó. Essa é a escadinha de Jacó. Aham. Inclusive, essa daqui nem é minha. Ela é de uma amiga, porque eu precisei contar uma história e eu não tenho mais nenhuma minha. Né? Eu me lembro que eu vendi até a minha quando eu estava divulgando para vender. Quando começou a pandemia, a gente ficou bem preocupada, né? De manter, né, as nossas obrigações, que é pagar as contas. Então, eu voltei para os brinquedos enquanto alternativa, porque é uma coisa que me salvou por muito tempo, e esse é da minha amiga Bárbara Bittencourt, que eu pedi emprestado, e acabou ficando aqui em casa. Mas é essa Eu daqui, vou a tirar escadinha. um pouquinho, vou tirar um pouquinho os comentários aqui para a gente conseguir ver, tá? Porque senão a gente não consegue ver nada. Pronto, agora acho que a gente vê melhor.
Ai, só deu uma travadinha aqui pra mim, hein? Será que é só pra mim? Puxa. Olha aí, eu não sei se desativar tem alguma coisa a ver. Oi, foi. Agora foi. Pronto. Desculpa. A internet tá ruim aqui hoje porque choveu muito e aí aqui onde eu moro sempre cai a internet. Eu tinha falado que ia tirar os comentários para a gente poder ver melhor o brinquedo, porque daí fica subindo, né? E a gente acaba não Ah, conseguindo e esse ver. daqui é um brinquedo, né? É um brinquedo que tem esse nome de escadinha de Jacó, que daí vem dessa ideia cristã, né? Que Jacó subiu uma escada infinita, e essa ideia de escada infinita de Jacó, né? Mas ele é um brinquedo chinês, é um brinquedo milenar, é um brinquedo que é patrimônio histórico, né? Que não existe patente. Eu ouvi dizer que patentearam ele aí, mas ele é um brinquedo histórico, né? E ele também é chamado de traca-traca, de ioiô chinês, e ele foi construído com outros materiais também. Se a gente procura na internet, tem ele construído até de papel, que eu já tentei reproduzir também, já fiz um de papel, né? Porque Uhum. esse trabalho aqui com a madeira, ele é mais elaborado, né? Mas o ioiô chinês, o traca-traca, a escadinha de Jacó, ela é construída com qualquer material que se tenha, desde que tenha essa base fixa e cordinhas, fitas, qualquer coisa. Daí essa daqui é a escadinha de Jacó. Ai, legal. E se alguém tiver interesse, você trabalha com uma encomenda, assim? Como é que você faz? Então, Rachel, como eu disse, a escadinha de Jacó, para mim, é AIS, né? É carta na manga. Então, assim, estou me dedicando a outras coisas, aos projetos, aos editais públicos que estão rolando, né? A escadinha de Jacó, ela demanda um trabalho, né? Que tira a gente do computador, assim, né? Que tira a gente desse lugar do virtual. Então, eu estou dando um tempo, eu não estou produzindo, eu não tenho nenhuma pronta para vender. Eu poderia fazer, se rolasse uma encomenda especial, eu posso fazer, sim. Né? Não estou fechada para isso, não. Mas eu não estou, nesse momento, trabalhando com a venda da escadinha, não. Tá? Eu estou me Tá, dedicando a outras coisas. tá bom. E aí, como é que é esse seu começo de trabalho aqui em Maringá, assim? Você falou que conheceu o Danilo e tal, e você passou a integrar a companhia Manipulando, né? E aí fez Isso. alguns espetáculos com eles e tal. O Danilo, ele abriu algumas portas para mim, né? O Danilo, eu acho que foi a primeira pessoa que disse para mim que eu era artista e que eu podia e que eu tinha potência para isso, assim, né? Mas um ponto fundamental que eu tenho é o coletivo Yalo de Badá, porque eu construí uma identidade negra muito tardiamente, sabe, Rachel? Hoje eu tenho 31 anos, mas eu já tinha 23. Então, tem pouco tempo, se a gente for pensar que eu sou negra a minha vida inteira, né? Então, o coletivo Yalodebadá foi um lugar potencial para eu me entender, para eu me sentir pertencente enquanto artista, né? E daí, a partir de 2015, foi quando aconteceu isso. Já tinha 2 anos que eu estava na universidade, estava bem perdida, não me encontrava ali, né? O curso de artes cênicas na UEM é um curso à tarde, então ele já é um curso que categoriza, né? Ele já coloca pessoas têm é, que têm condições de estar, né, num curso à tarde, né? Então, o coletivo Yalo de Badá, ele me deu essa alavanca de pertencimento enquanto artista, né? Eu precisei que pessoas negras dissessem para mim que eu era uma artista relevante, porque até então eu não acreditava. Mesmo quando Danilo me trouxe para dentro, eu ainda me questionava, né? Eu ainda achava que eu não era capaz o suficiente, que eu não era, né? Então o coletivo Yalo Debadá, ele me deu essa alavancada,
né, ele me deu esse encaminhamento. Inclusive, meu nome, Isadora Yalodê, é um nome artístico que eu construí quando entrei para o coletivo, né? E Yalodê, para quem não sabe, é uma palavra em Yorubá que está relacionada à mulher, né? Então, o nosso coletivo chama Coletivo Yalodê Badá, porque é um coletivo de mulheres e homens, né? Porque Badá é homem. Então, eu construí esse nome de uma maneira muito despretensiosa, né? Eu coloquei ele no Facebook, Isadora Yalodê, e muitas pessoas me conhecem como Isadora Yalodê, e eu recolhi, eu aceitei, né? Então, eu sou Isadora Yalodê por causa do coletivo Yalodê Badá. Então, construir esse caminho de artista pertencente, né? Porque eu vejo que eu sempre fui artista, mas eu só me senti pertencente quando eu ouvi de pessoas negras que eu tinha potência para isso e que o que eu produzia era relevante. E aí foi quando também, nas artes cênicas, eu conheci a professora Ludmila Castanheira e o professor Helder, né, que apresentaram para nós, estudantes, a performance, né, que foi aí que eu consegui conectar as minhas subjetividades com as minhas potências artísticas, né. Eu acho que foi aí que eu me encontrei de verdade, não sei se é essa palavra, mas assim, fundamentada, aterrada nas artes. Quando eu fiz minha primeira performance, eu entendi o lugar que eu estava, onde eu produzia artisticamente, para quem e por quê, né? Quando eu entrei para o coletivo, eu consegui me entender enquanto indivíduo, né? Que a gente, na sociedade, a gente às vezes esquece quem a gente é, né? Então, o coletivo me colocou nesse lugar, né? Me direcionou para esse pertencimento. Eu entendi que eu era uma artista preta, antes de qualquer coisa, que produzia sobre essas vivências e essas subjetividades, que eu era uma mãe solo, né? Que isso tem peso socialmente, e que eu sou uma mulher bissexual casada com uma lésbica. Então, né, eu acho que, né, é complexo, mas é muito importante a gente pensar que o que está construído socialmente nos atravessa artisticamente. Então, eu me senti pertencente, me entendi pertencente quando eu me entendi enquanto indivíduo no mundo, na sociedade, assim. Que Acho que lindo, é isso. puta, lindo. E me conta um pouco, então, de como isso reverberou no seu trabalho artístico, né? Porque a partir daí, me parece que começam a aparecer as performances, né? Um trabalho já mais performático. A gente que vinha acompanhando você um pouco na contação de histórias e tal, né? E aí você começa a ir para esse caminho performativo, né? Me conta um pouquinho como que foi isso, assim, como tem sido isso, né? Porque está, né? Foi bem um processo, e para ser bem honesta, foi um processo bem acadêmico, né? Porque ele começou dentro da universidade mesmo, assim, né? Então, Uhum. eu comecei participar das reuniões do coletivo e me sentir pertencente a um grupo, com coisas que a gente tinha em comum. É uma coisa que eu sinto que hoje eu estou eu ainda estou nesse processo, né? Porque há uns anos atrás eu produzo performance política, né? Eu produzo uma performance que tem uma linha social, racial. Deu uma travada aqui para mim. Você tinha Ah, sumido, apareceu. Mas eu acho que eu comecei a construir o meu caminho da performatividade para poder falar da minha identidade.
né? Porque não existiam lugares para poder falar disso para além do coletivo. Então, eu comecei a construir a minha ideia de performance dentro da minha vivência, da minha ideia de identidade negra, da minha maternagem, né? Me entender enquanto uma mulher preta, mãe solo, né? Eu digo que eu fui mãe solo porque eu encontrei uma companheira que está dividindo essa tarefa comigo, da maternidade, né? Então, eu fui mãe solo, hoje em dia eu não sou mais, né? Então, eu acho que a performance entrou na minha vida por esse caminho. Eu sinto que hoje eu quero produzir outras coisas, sabe, Rachel? Que eu já falei o suficiente dentro desse lugar, né? Então eu sinto que eu gostaria, ainda estou num processo de produzir outras coisas, né? Mas comecei trabalhando muito com a temática do genocídio da população negra, do racismo do Brasil, da desse caminho de preterir mulheres negras, né? Então, eu comecei falando muito disso. E tem muitas produções que falam de perder tudo, né? Que perder tudo para nós acontece toda vez que uma de nós morre. Toda vez que uma de nós morre, a gente perde tudo. Então, eu acho que eu comecei por aí, na performance. Eu tenho construído outras coisas porque eu encontrei uma parceira, que é a Oni Kuroy, que é uma artista performer também. Então, eu saí desse lugar de tratar desse discurso de maneira direta, né? Porque eu fazia isso, né? Quarar, que é uma performance que eu tenho, que eu penduro nomes de pessoas negras que foram assassinadas, esses nomes sujos de sangue num varal, né? Então é uma maneira direta de falar de genocídio. E aí quando eu conheci a Onicurói, eu conheci um caminho estético de falar de genocídio sem falar, sem ser direto, né? Eu arrisco dizer pela obscuridade, porque é esse caminho que ela segue, mais ou menos, assim. Que foi bem rico para mim, que Aham, eu tô gostando. sim. Queria puxar aqui um comentário que ela fez, ó, só para reafirmar para você, meu anjo, tu é foda e eu aprendo sempre muita coisa relevante com você. Quem que falou isso cortou um pouquinho, eu não ouvi. Ela, vou ler aqui de novo o comentário dela. Por Só para favor. reafirmar para você, meu anjo, tu é foda e eu aprendo sempre muita coisa relevante com você. Ai, que Onikuroi. massa. Esses comentários são os tipos de coisas que faz a gente se sentir menos lixo nessa sociedade horrorosa que nós estamos, sabe, Rachel? Então, se eu consigo ser minimamente uma mãe decente e consigo trocar com os meus amigos, com as pessoas que me admiram, né? Esse pouco, para mim, já é muito mesmo. Sim, ela falou aqui, parceira demais de trabalho e aprendizado. Sua mãe também está aqui, não sei se você viu. Quem que é? Quem que é que está falando isso? Quem? Ah, tá. Quem está falando isso que você falou? Oi? Quem é a pessoa Da que fez esse comentário? parceira demais? Não, quem é a pessoa que fez esse comentário que você leu? Onikuroi. Ah, e a Onikuroi, que foi a pessoa que eu falei aqui agora, né? Que é de onde Isso. eu tô construindo outros lugares da performance, né? Ela me apresentou um lugar da performance que eu não conhecia, né? Que eu tô conhecendo e tô amando, né? Porque eu sou muito direta. Eu sou capricorniana, né? Com ascendente em virgem, eu sou a pessoa mais chata do mundo, Rachel, sabe? Então, assim, é muito chato ter tudo muito encaixotado, né? E daí a Onikuroi me tira desse lugar. Ela me traz para a ideia da Aham. personalidade dentro da obscuridade, assim, que sai do óbvio. E isso é riquíssimo. Sim. E como que é essa interlocução criativa com a chá de líria, assim? Tem imagino, né, essa troca nos trabalhos, né? Assim, esse diálogo e tudo. Como que funciona isso?
Eu acho que artisticamente, eu e Chá de Líria nos encontramos quando a gente teve a ideia do Kika Cabunda, né? Que é o nosso evento de LGBT, pensando os graves periféricos da América Latina, né? As músicas brasileiras, funk e o que a gente produz na periferia, né? Então, eu acho que a gente começou a se encontrar por ali, né? Então, o nosso fit, eu acho que ele está situado em como a gente pensa a diversidade e acesso a ela, né? Então, quando a gente criou o Kika, foi quando a gente começou a namorar, porque a gente queria ir em eventos LGBTs, e os eventos LGBTs de Maringá eram muito demarcados, né? Eles eram muito caros, eles não... A gente não se via neles, né? Eu não via mulheres negras, ela não via, né, sapatonas, né, no lugar que ela estava, né? Então a gente se encontrou artisticamente no Kika, quando a gente criou esse evento para poder pensar diversidade e acessibilidade para pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas trans, pessoas não binárias. Então, acho que a gente se construiu artisticamente dentro de um rolê sociopolítico, cultural, né? Porque a Chá de Líria, ela é DJ, mas ela é formada em sociologia também, né? Ela é professora de sociologia. Então, a gente, dentro das nossas discussões acadêmicas, né, culturais, sociopolíticas, a gente construiu o Kika. Hoje, eu Uhum. acho que a gente trabalha em parceria, eu fico pensando nela muito para o que eu tenho de sonoplastia. Eu nunca me preocupo com música, porque eu sei que eu tenho ela, né? Então, hoje, pensando que eu produzo, tudo que eu produzo que tem música é dela, né? Então, acho que a nossa parceria começou no Kika, né? E a gente procura perpetuar isso, né? Em tudo que a gente produz, nessa questão da diversidade, da acessibilidade, né? Do acesso a esses corpos, né? Que a gente chama de corpos despadronizados, corpos desviantes, né? Que a gente tenta estar próximo, porque é isso que constrói o nosso fazer artístico. Tanto eu quanto o meu, vou arriscar, quanto dela. Eu sei que ela está assistindo, então, Chadilira, comente aí se eu estiver errada. Mas, assim, eu acho que os nossos fazeres artísticos, eles se aproximam pelo que a gente pensa de acesso, né? A gente gosta de estar perto desse desvio, né? Desse não padrão, porque é isso que fundamenta a gente, aterra a gente enquanto pertencente desse mundo e enquanto entendendo o nosso lugar aqui, assim. Então, acho que a gente se encontrou no Kika e hoje em dia eu contrato os serviços dela de sonoplasta, de, né, para além de tudo que a gente produz enquanto diversidade dentro da ideia do Kika. Uhum. E você acha que desde que vocês criaram o Kika para cá, você consegue ver uma mudança nesse cenário de Maringá, assim, que você comentou de vocês não se reconhecerem na cena, nas alternativas que existiam, assim, aqui, assim? Como que você vê isso hoje? Porque Maringá é uma cidade Eu acho que caretaça, né? é o quê? O que você É uma falou por cidade último? super careta, né? Sim. A gente brinca e chama de Fazenda Maringá, né? Mas eu acho que o Kika ensinou muita coisa pra gente, sabe? Ainda assim, Rachel, eu acho que a gente construiu muito dentro do micro. Eu acho que a gente não acessou, por exemplo, do jeito que nós gostaríamos, a periferia de Maringá, por exemplo, né? Então, acho que a gente acessou alguns lugares de contatos que a gente tinha com algumas pessoas, né? Por exemplo, a gente não chegou no Requião, sabe? E mostrou o Kika Cabunda para eles, que era um lugar nosso, né? Então, acho que o Kika ensinou muito para a gente, mas assim,
eu, dentro da minha ideia, eu acredito que a gente ficou no micro, sabe? A gente conseguiu dar acesso para algumas pessoas que frequentavam outros rolês e que não podiam frequentar tanto porque era muito caro e porque elas não se viam. Então, a gente conseguiu trazer essas pessoas que já estavam para o nosso evento, né? A gente tinha algumas políticas de acessibilidade que no início começou, era um valor até meia-noite e depois de meia-noite outro valor, né? Então, a gente mantinha esse valor para pessoas trans, né? Depois a gente começou a fazer free para pessoas trans. A gente também pensou numa política de acesso para a região. Então, pessoas que vinham de fora de Maringá pagavam outro valor. Então, acho que... e sendo modesta, sabe? Mas eu acho que é muito micro, é muito pequeno o que a gente fez, sabe? Eu acho que com financiamento, né? Porque é isso que manda, né, Rachel? É dinheiro. A gente poderia ter acessado outros lugares. Mas eu acho que dentro do que a gente tinha de possível, a gente construiu. Acho que a gente construiu caminhos, né? O Kika, ele formou algumas pessoas, que isso era uma coisa que a gente pensava também, né? Que não era só levar as pessoas periféricas, trans, pretas, para o rolê, mas dar protagonismo. Então, vários DJs do Kika eram formados pela Chadilira. Então, nós lançamos alguns DJs que Chadilira usavam os equipamentos dela, o espaço da nossa casa, para poder ensinar essas pessoas, para que elas pudessem protagonizar, né? Porque era essa a nossa ideia. É lugar de protagonismo, lugar que nós, pessoas pretas, LGBTs, pessoas trans, não temos. Então, estar atrás de uma picape, botando música para as pessoas dançar, é um lugar de poder inimaginável, sabe, para essas pessoas. Então, a gente teve esse processo também de construir essa ideia de formação, das pessoas acessarem o Kika e não saírem de lá só com um rolê, né? Saírem de lá com aprendendo alguma coisa, para poder levar para outros lugares, para poder desenvolver se quiser, né? Então, acho que foi mais ou menos por esse caminho aí. Uhum, legal. Essa questão do acesso, acho que esse é um problema meio geral, né? Assim, a gente não tem conseguido sair dos espaços convencionais, não tem conseguido ir para os bairros, né? Isso aí é uma Não, é um dificuldade problema mesmo. nacional, né? A gente Uhum, mesmo, enquanto produtora de evento, né, as nossas referências, elas vinham de São Paulo, né? Que, enfim, né, tá muito distante de Maringá, então a gente adaptava o que a gente tinha de referência, né? O que a gente tinha de artistas e referências que estavam dentro desse lugar de desconstruir espaços, né? Que é usar o termo hackear, que é um termo construído por corpos dissidentes, né? Hackear os espaços, né? De entrar sem ser convidado, né? Então, eu acho que a gente no micro fez isso, né? Hackeou espaços que não eram para nós, inclusive nós fechamos algumas parcerias com algumas pessoas que não entendiam o que a gente propunha, então as pessoas saíam meio frustradas porque, enfim, a nossa ideia era dar protagonismo para corpos não padronizados, para corpos dissidentes. A gente não queria saber se tinha views, sabe? A gente queria que essa pessoa se sentisse poderosa, conhecedora, inteligente. Então, foi mais ou menos por aí, assim, né? E é isso, é um problema nacional. A gente é um processo de resistência construir esse evento que a gente construiu, né? Construir o uhum. Kika foi um processo de resistência. Eu vou ser bem honesta com você agora, Rachel. A gente nunca ganhou dinheiro com o Kika. A gente nunca. Inclusive, nós já tivemos prejuízos que tivemos que pagar do nosso bolso. Então, assim, era um sonho, né, que a gente tinha. Né? Já chegou o rolê da gente ganhar R$ 50, sabe? Depois de tudo, né?
Porque a gente tinha essa ideia de construir um editorial, que era colocar essas pessoas para tirar fotos lindas, para que elas se sentissem bonitas e para que elas fossem a cara do rolê, né? Então, assim, queríamos muito, nossa ideia, inclusive, inicialmente era essa, ganhar dinheiro, mas a gente nunca conseguiu, porque não dá para ganhar dinheiro, Rachel, pensando esse tipo de acessibilidade que a gente estava pensando, que era free para pessoas trans, que era amigos negros, amiga, quero muito colar no seu rolê, não tenho dinheiro. E a gente falava, vem, porque é isso que a gente quer no nosso rolê, a gente quer você. Então a gente tinha uma lista de free que era um absurdo, sabe? O nosso evento tinha uma lista de free que era um absurdo, porque era isso que a gente queria. A gente queria reunir essas pessoas e fazer, assim como nós, que elas se sentissem que aquele lugar fosse, que era delas, que elas podiam ser elas ali, né? Assim como a gente. Uhum. E tem, como que tá, assim, como estão as expectativas para esse evento, esse projeto, para o futuro, assim, né? Se quando esse pandemônio acabar, né? Em algum momento essa porra acaba. Quais são as ideias para projetos, ações futuras, assim, que você tem acalentado, assim, que você tem desejado? Então, Rachel, dentro desse contexto, a gente está tentando focar nos editais, né? Que a Prefeitura de Maringá está fomentando aí. Então, a gente está pensando em alguns projetos para os editais, a Aniceto Mate, enfim, os outros, dentro dessa lógica que a gente já está pertencente, né? Que é essa ideia do Kika, essa ideia da diversidade, essa ideia da sigla dos LGBTs, periféricos, negros, né? Então, não existe nenhuma. Eu vou falar por mim, tá, Rachel? Porque eu não sou, não é só eu que sou o Kika, né? Mas, assim, de uma boa caprica com virgem, eu não tenho nenhuma perspectiva para o futuro, assim, né? Pensar, construir para além disso, né? Eu estou vivendo bastante o agora e o que a gente tem para sobreviver agora. E o que a gente tem para sobreviver agora, não só aqui em Maringá, mas no Brasil inteiro, é buscar esses lugares, né, dos editais, esse mínimo das políticas públicas. Então, nós estamos dando continuidade para o Kika Cabunda, que agora, que há algum tempo tem um CNPJ e chama Kika Produtora. Então, com o Kika Produtora, nós estamos dando continuidade através dos editais, dessa ideia que nós temos desse lugar artístico para corpos dissidentes, né? Então, a minha perspectiva de futuro é o presente, né? Porque mesmo sem pandemia, Rachel, é uma coisa que eu dizia sempre para nós, enquanto pessoas negras, né? O afrofuturo para nós é o presente, né? O afrofuturo para nós é se manter vivo. E isso é o que a gente tem de mais valioso. E se a gente se mantém vivo e ainda consegue produzir artisticamente, é uma explosão, sabe? É, é muito gratificante, né? Mesmo dentro desse caos, porque não é fácil, né? É muito bonito tudo que eu estou falando aqui, né? Pensando essa ideia de esses recortes que eu estou trazendo, mas é doloroso, né? Porque a gente fica tentando puxar, assim como a gente, essas pessoas que estão desamparadas dentro dessa pandemia, para esses lugares, desses editais que não dão nenhuma certeza para a gente, né? Só fazem, só dão o gás para seguir. E para a gente pensar que a gente tem potência artística para poder passar, né? Mas é mais ou menos por esse caminho aí. Uhum. Nesse momento da pandemia, né, que já estamos chegando aí a um ano, né, você fez algumas ações, assim, né, teve na mediação das mesas do Festival Afro, teve o clipe, né, com o Afrodroid, teve
o evento lá com a Chá de Líria, que eu esqueci o nome, Chá de Quinta, né? Isso, era o chá de quinta. Isso, e mais algumas ações, né? Conta aí um pouquinho dessa sua produção de quarentena aí durante a pandemia, né? Porque teve algumas coisas bem legais. Não, eu preciso dizer que eu tenho muita sorte, né? Que eu tenho amigos artistas que confiam muito em mim, né? E eu só produzi durante a pandemia por causa desses amigos que confiam muito em mim, né? Então, eu fiz trabalhos com a Chad Lirian, que é minha companheira, e que me faz convites formais, porque eu sou profissional, tá? Não vem com esse negócio de estamos tomando café da manhã e vamos fazer esse trabalho. Eu falo, querida, me mandou um e-mail? Quero receber por e-mail a proposta, porque o negócio é sério. Então, assim, chá de líria, né, me convidou para o chá de quinta, que foi, eu fiquei super apreensiva, fiquei pensando, meu Deus, nós já estamos há tantos meses de pandemia, eu não trabalho o meu corpo há tanto tempo, e a gente construiu o chá de quinta, que é essa proposta de set musical com corpo, né? Então, a gente não combinou, ela construiu esse set musical e eu dancei ele, né? Que é uma ideia da performatividade, né? É um trânsito dentro desse lugar, assim, como o meu corpo reage a essas coisas, né? O Afrodroid também, que nossa, gente, eu sou apaixonada, sabe? A Afrodroid é um parceiro também lá no coletivo, então nós passamos por muitas coisas difíceis juntos. Uma delas foi construir o documento para as cotas raciais na UEM, né? Porque esse é um mérito do coletivo Yalodebadá, né? Conseguir cotas raciais para a UEM foi um mérito nosso, então a Afrodroid confiou em mim, né? Disse que não pensou em outra pessoa para esse trabalho, e isso, nossa, ai, me aterra, sabe? Me faz eu colocar os pés no chão e entender, ô Isadora, você tem potência artística, né? As pessoas confiam em você. Então, aí a Afrodroid teve também o movimento BAC Mulher, que me chamou para fazer virada cultural para o projeto Tambor para as Iabás, né, onde eu conto os Itãs, que é a história dos orixás, né, o Itã, ele é o conjunto de mitos e lendas do panteão africano, então é a partir desse lugar que a gente conta a história do mundo, pela nossa visão, né, porque existem muitas visões de surgimento do mundo, e por África, pelos negros, pelo candomblé e pelo movimento de mulheres. Eu contei os itãs do tambor para as iabás. Enfim, eu acho que eu sou muito sortuda, sabe, Rachel? Que eu tenho amigos que me conhecem, então eles sabem meus erros, sabe? Eles sabem onde eu erro, e ainda assim eles confiam em mim, eles acreditam na minha potência artística. Então, eu só produzi na pandemia porque eu tinha essas pessoas, assim, né? A única coisa que eu produzi algumas coisas na pandemia que ficaram em off, porque eram teasers de editais, né? Então, eu não produzi nada artisticamente, nada performativo enquanto ambiente virtual, sozinha, sabe? Primeiro porque eu não tenho força para isso, eu não acredito nisso, sabe? Eu preciso do feedback das pessoas enquanto olhar, enquanto calor humano. Então, eu estou seguindo protocolos, né? Estou produzindo em arte, pensando que nesse momento a gente precisa produzir para os editais, assim. Então, produzi algumas coisas com a Unicuroi, produzi com a minha amiga das artes cênicas, a Natália Rafaela. A gente tem um espetáculo que chama Um Corpo Só, que fala sobre maternidade solo, que é a direção da Natália Rafaela, e eu sou uma atriz convidada, né? Fiz algumas contribuições no roteiro, porque eu sou uma mãe solo, e ela me convidou também por isso, que para além de confiar no meu trabalho, também queria que eu fizesse, que eu fundamentasse esse lugar, né? Eu tenho uma performance chamada Poço, com a Unicuroi,
Tenho outras coisas também, mas que não estão públicas, né? Então, tudo que eu produzi na pandemia foi porque eu tenho amigos, sabe, que confiam em mim. Então, fico grata, né? Todo dia eu sou salva. Eu digo isso, todo dia eu sou salva por um amigo que me convida para um trabalho confiando na minha potência artística, né? Hoje, inclusive, eu estava muito nervosa, né? Porque, meu Deus, vou conversar com Rachel Coelho. E aí mandei mensagem para uma amiga minha lá de Curitiba, que é o Cleiton, e ele me aterrou, né? Dizendo o quanto que Rachel não pensou em mim à toa, né? A gente, enquanto pessoa negra artista, precisa ficar se afirmando essas coisas, né? A gente fica procurando questionamentos das coisas, né? Igual eu fiquei pensando, por que Rachel me convidou, né? E daí, Lina é uma pessoa, porque você é uma pessoa que produz cultura em Maringá, né? Mas a gente precisa ficar se reafirmando, né? Então, eu produzi na pandemia porque eu tenho amigos, porque sozinha eu não seria capaz, Rachel, não mesmo, assim. Tô bem mexida, sabe? Com essa coisa da pandemia, para além da pandemia, o que nós já estávamos vivendo, né? Um genocídio desenfreado, a nossa vida em risco. Por isso que eu digo que o que a gente tem é nossa vida, né? O máximo que eu tenho de potência artística é eu estar viva antes de qualquer coisa. Então, acho que é bem por aí, assim. Né? Sozinha eu não seria nada nessa pandemia. Eu só sou alguma coisa porque eu tenho amigos que confiam em mim, assim. Mas você é alguma coisa muito potente, Isadora. Eu acho que Obrigada. você tem que ter essa consciência e não se esquecer disso, não. Teve a performance que você fez no Tá na Rede também, né? Que foi bem foda também, assim. E várias coisas que você fez eu não consegui ver, né? Não consegui acompanhar, assim. Mas às vezes a gente acha que ninguém tá vendo a gente, só que as pessoas estão vendo sim. A gente está vendo, sabe? O que as pessoas estão fazendo, o que elas estão movimentando, e o que, sobre o que elas estão falando, né? Tipo, às vezes a gente fica. A rede social dá muito isso pra gente, né? Porque às vezes não entrega as nossas publicações, por exemplo. Às vezes não tem interações e tal, então a gente fica com essa sensação, né, de que ninguém está vendo, de que a gente não está chegando e tal. Nesse momento, pelo menos eu acho que isso tem acontecido muito, assim. Mas a gente está ligado, né? E eu acho que é um Então, trabalho importante. a performance do Tá na Rede também tem a ver com isso que eu falei para você, eu tenho amigos, né? Então, eu Uhum. recebi do Momô, né, que é um produtor audiovisual de Maringá, que o Momô, gente. Vocês conhecem o Momô? Eu não sei se o nome dele é Vinícius de Moraes, porque eu chamo ele de Momô com tanto carinho. É Felipe. Felipe, é Felipe. Felipe de Moraes, que é o E Momô, que é meu amigo querido, né? E o Momô me fez essa proposta e eu construí essa ideia para esse evento, e essa performance chama Senda, e eu atribuí elementos no dia, sabe? Porque eu tinha uma proposta escrita, um texto, e que estava com dificuldade de desenvolver ele enquanto ação, né? uhum. Então, Senda não é uma das minhas performances preferidas, né? Mas que eu ouvi muitos feedbacks potentes, assim, né? Que a gente não tem ideia do quanto a gente atravessa, né? As pessoas. Eu sempre construo em arte pensando que é pouco, pensando que é mínimo, pensando que, não é tão legal assim, não é tão. Né? E daí, quando as pessoas vêm com feedback, elas me desmontam, né? Porque elas trazem coisas que nem eu vi enquanto estava construindo.
né? Então, aconteceu isso, assim. Fiquei me criticando, principalmente porque construir essas coisas virtualmente é uma coisa que me remexe. Por isso que não construí nada sozinha. Não, né? Igual eu estava falando assim, Rachel, é uma alternativa que a gente tem, mas eu não acredito nisso. Eu preciso das pessoas. Eu preciso, sabe, ver elas, que elas me vejam presencialmente, assim. Então, fiquei vendo e me criticando, assim, né? Mas aí os feedbacks me atravessaram, né? Eles vêm para reafirmar que eu tenho potência artística, mais uma vez, que eu sou uma artista relevante e que eu faço coisas que as pessoas acompanham, né? Que é igual você falou, às vezes a gente produz para a internet e a gente acha que as pessoas não estão vendo, né? E eu acho que Uhum, entrou nesse lugar aí, sabe? sim. Aham. É, tem a questão assim também, apesar de você já ter falado do Kika na bunda, né? Tem essa coisa da produção. Eu sei que você trabalha com a Paula, né? Com a Paulinha, com a Elisa também, e que é uma coisa mais assim da mão na massa, né? Dessa coisa da produção mesmo também. Como que você se vê como produtora também, assim? Para além, né, da artista, essa coisa da produção e tudo. Eu acho que eu me descobri ali na produção, no Kika, né? Que é o Kika Cabunda, né? Eu me descobri mais ou menos ali. Eu, como boa Capricórnio com Virgem, preciso reafirmar isso. Adoro organizar as pessoas. Inclusive, eu organizo muito mal minha vida, tá? Minha vida, nossa, minha agenda é um lixo. Mas eu faço muito bem isso com as pessoas, assim, né? Então, eu me dei esse lugar de produtora executiva, porque me convidam para esse trabalho e eu sinto que eu faço ele muito bem, sabe? E dentro desse lugar, né, eu sou amiga da Paula há muitos anos, né? A gente criou nossas filhas praticamente junto, né? Eu conheço a Rita desde quando ela tinha 3 anos, né? Então, assim, Rita agora vai fazer 10. Então, a gente está construímos muito por esse lugar, né? E Paula é uma taróloga, né? Uma pessoa, uma pesquisadora desse caminho, muito respeitada e que tem uma demanda enquanto agenda mesmo, né? E aí ela me fez o convite para que eu, se eu quisesse, se eu pudesse, organizar a agenda dela, né? Pensar esse lugar de assessoria, né? De tipo, que é uma coisa que eu sempre fiz com a Líria, né? Porque a Líria, ela tinha um problema muito sério, que era não saber vender o trabalho dela, né? Que era uma coisa de tipo, ai, meu amigo, tal. E aí, no final, a gente tirava dinheiro do bolso para poder fazer a festa para um amigo, né? E daí, quando eu falei assim para ela, você não vai mais trabalhar de graça. E aí ela falou assim, você faz minha produção executiva? Aí eu falei, faço. Então, assim, quando ela passou para mim, ela parou de trabalhar de graça. E assim, Rachel, não é que a gente não faz evento, né, beneficente, evento gratuito, porque é assim que a gente movimenta as coisas. Mas o evento gratuito, ele tem um custo, né? Mesmo o evento gratuito tem um custo, porque a gente precisa sair de casa, a gente não tem carro, a gente precisa transportar equipamento, né? Lilian não sabia cobrar sobre o trabalho, né? Então eu inclusive, tive alguns embates com donos de casas em Maringá por conta do cachê de Lilian, porque, né, quando eu entrei, a pessoa dizia, ai, mas Lilian me cobrava tanto. Eu falava, pois é, mas agora sou eu que estou aqui e Lilian precisa me pagar. Então, ela não cobra mais tanto porque ela tem outra. Então, assim, né, construir esse caminho pela Lilian, pela agenda dela, pela agenda do Kika. E aí a Paula, que nós já éramos amigas há muito tempo, já tem mais de um ano que eu cuido da agenda da Paula. Então, eu acho que, inclusive, né, eu me sinto muito mais produtora executiva do que a performer, sabe? A atriz, assim. Eu acho que
eu me dou muito bem por esse caminho, assim, né? Eu tenho potências artísticas que são muito, que você me disse, que as pessoas me disseram, que são muito importantes, mas eu gostaria muito de me especializar em produção executiva, sabe? Queria, quem sabe, um dia ter dinheiro para poder fazer um curso de gestão, administração, alguma coisa que me levasse para esse lugar, assim. Eu gosto muito e, assim, modéstia à parte, faço isso muito bem. E tem muito mercado aqui em Maringá, viu? Temos mercado, temos espaço para atuar e muita coisa para fazer, né? Nessa cidade aqui. Isadora, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar, alguma história para contar, algum projeto que a gente deixou passar batido, algo mais para a gente lembrar sobre a sua história, a sua trajetória. Como é que tá nosso tempo? Porque para mim parece que passou 5 minutos. Estamos chegando em 1 hora. Mentira! Então, Rachel, eu só queria me posicionar enquanto uma mulher negra, antes de qualquer coisa, e uma produtora cultural aqui nessa cidade, né? A gente está muito preocupado, sabe, Rachel? Porque essa pandemia está muito difícil, né? São muitas perdas país afora, né? Mas a gente, enquanto produtores artísticos, estamos preocupados porque nós somos a categoria que está enquanto a última prevista a voltar, né? E as pessoas amam muito arte, mas elas esquecem que artistas pagam contas, né? Elas gostam de prestigiar o que a gente produz, né? Elas amam ir ao teatro, mas a gente precisa pagar as nossas contas. Então, se eu tenho um ponto final para me colocar, é nesse lugar, né? Não só eu, enquanto uma mulher negra, produtora de arte, atriz, performer, mas me colocar representando os artistas da cidade, né? Porque, enquanto política pública, nós estamos muito desamparados, né? A gente está muito desamparado. Eu queria também fazer um contraponto, que é dizer que fiquei muito feliz que o Vitor Simeão é o secretário de Cultura, né? Primeiro porque, né, sem politicagem, né? Mas primeiro porque o Vitor Simeão é um jovem negro, né? E isso já subverter uma norma que essa cidade estava acostumada a reproduzir, né? Que eram pessoas mais velhas, brancas, à frente da secretaria, né? Então, eu sei que tudo está muito recente. Eu acho que a gente precisa ter alguma paciência com o Vitor, porque para além dele acabar de ter chegado, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, assim, fiquei muito feliz de saber que, de alguma maneira, o diálogo está aberto, sabe? Que eu sei que, por mais que o Vitor não atenda, que a secretaria, que a prefeitura não atenda, mas que as minhas pautas, de alguma maneira, podem ser ouvidas, né? Com algum filtro, né? Pensando que o Vitor é um jovem negro, né, que está engajado, formado em sociologia, jornalista, jovem, sabe, Rachel? Porque eu fiz 31 e eu já estou achando que eu estou saindo aí dessa categoria jovem, sabe? Eu fico o tempo todo tentando me inserir, me adequar, até porque minha filha também está crescendo e ela me cobra isso, de me manter jovem, né, de acompanhar o que ela está fazendo. Então, entrei nessa ideia, nessa pauta do Vitor, porque eu acho que, né, a gente precisa ter paciência. Não tá fácil, né? Ninguém tem paciência para nada, mas a gente está num início, né, de mandato. O Vitor ainda está arrumando a casa, está entendendo a logística das coisas, né? E eu acho que a gente podia dar essa chance para ele, de mostrar para a gente que a juventude negra pode construir de outros lugares, subverter a norma das pessoas brancas mais velhas que
se perpetua na Secretaria de Cultura. Assim, então eu fiquei muito feliz, fiquei com muita vontade de mandar inbox para o Vitor, mas pensei, preciso ser diplomática. Então, né, se ele estiver vendo, né, espero que ele saiba disso, assim, né, que ele não está só e que ele tem lugares para buscar conhecimento, porque ninguém sabe tudo, né, Rachel? Ninguém entra numa secretaria sabendo tudo, né? E o Vitor, enquanto um jovem negro, ele tem a Juventude Negra que está organizada em Maringá para poder pesquisar, né? Para poder pesquisar sobre como ele vai executar, né, as demandas que ele precisa. Então, eu acho que o meu desabafo com relação a ser uma artista no meio da pandemia é essa, né? É esse mínimo de esperança que a gente tem, sem querer tirar desse lugar do desamparo, porque as verdades precisam ser ditas. Os artistas de Maringá e do Brasil estão desamparados, né? A gente vive de incertezas. Então, eu acho que é isso, né? Eu sou uma pessoa muito pessimista, né? E eu estou aqui cumprindo um papel de pensar em futuro, né? Que é uma coisa que nós, enquanto pessoas negras, não temos enquanto perspectiva, porque nós somos mortos antes de pensar em construir um futuro, né? Nós temos vários exemplos de várias crianças negras que morreram antes de construir uma história. Então, por isso que eu estou dizendo que eu sou pessimista, porque o que nós temos construído socialmente não me dá uma perspectiva de futuro. Então, estou aqui agora dizendo que eu tenho uma perspectiva de futuro, né? Que a gente pode tentar construir por esses lugares, tentando subverter essas normas que passam despercebidas, né? Mas que é muito grande, que é muito valioso para mim. Não estou dizendo que Vitor vai fazer um trabalho incrível, que ele, né, vai mudar tudo, mas eu estou dizendo que vale para nós, enquanto pessoas negras, o voto de confiança, sabe? Uhum. Porque é uma norma que está sendo subvertida, é um lugar que nós não estamos acostumados, né? Um jovem negro, né, da sociologia, do jornalismo, pensando cultura em Maringá. Então, acho que é isso, assim, é isso, minha contribuição, assim. Sim. Muito obrigada. A gente teve várias pessoas que passaram aqui pela live, que deixaram seu oi, que fizeram elogios e tudo mais. Temos aí, ó, Bruno Barra, Laís, Alessandra, Onicurói, que também fez aí alguns comentários também, Ah, e é isso, elogios. Marcelo. Quando eu digo que eu tenho amigos, entendeu? Eles estão aí se aterrando nos comentários. Estão aqui para não me deixar mentir, sabe? Porque é isso, assim, né? Eu tenho amigos porque essas pessoas se interessam pelo que eu estou produzindo e acreditam no que eu estou produzindo, assim. Inclusive, agradeço você por ter me convidado, né? Eu respeito você muito, conheço a sua trajetória aqui em Maringá, então eu te respeito muito enquanto uma produtora cultural daqui, né? E para mim é muito gratificante receber o seu convite, assim, né? E ter o respaldo, o cuidado dos meus amigos. Obrigada. Então, é isso. Um beijo para vocês, Adora. Espero que tenha sido bom, que tenha sido gostoso para você relembrar e contar a tua trajetória para mim e para todo mundo que vai ver a live agora, que eu vou deixar salva. E é isso, força, né, para que a gente resista e continue colocando nossa obra no mundo, né? Porque acho que o mundo precisa muito Obrigada, dela. Raquel. Muito obrigada pelo convite mesmo. Assim, pode contar comigo. Eu sinto que a gente está do mesmo lado, então que a gente pode, uma com a outra, né, trocar coisas para que a gente possa seguir, né? Esse é um dos motivos que eu aceitei, né, participar, porque eu sinto que a gente está do mesmo lado e que a gente pode construir junto de alguma maneira,
né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu fiquei muito feliz, que eu poderia falar mais 10 horas seguidas, mas para mim Sim, já foi muito gostoso, assim, revisitar esses lugares, né? Que a pandemia tira da gente. Ela tira, ela faz a gente esquecer o quanto que a gente é bom nas coisas que a gente faz, né? Então, poder revisitar é, esses lugares para mim foi muito gratificante, foi muito gostoso que você trouxe. Obrigada mesmo. que bom, eu que agradeço.